Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai ter um vídeo um pouquinho diferente, a gente vai conversar um pouquinho e eu vou trazer algumas curiosidades, alguns fatos sobre algumas séries e alguns filmes que a gente ama. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, porque isso é muito importante. A gente tá aqui, ó, hashtag rumo aos 200 mil inscritos e eu estou muito animada para isso acontecer. E vamos conversar aqui, vamos bater esse papo. Esse já era um vídeo que eu queria fazer há algum tempo, né? Principalmente porque eu comecei a assistir The Fosters. E como vocês sabem, The Fosters sofreu uma mudança drástica de ator no meio da série, né, de uma temporada para outra. E isso é uma coisa que é bastante comum em séries, né? Então a gente já viu isso acontecendo em The Fosters, a gente já viu acontecendo em Riverdale, a gente já viu acontecendo em Supergirl, a gente já viu acontecendo em DLC. Então, assim, não é uma coisa tão estranha, tão diferente, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre essa mudança que rolou em The Fosters. O Jesus, ele é irmão gêmeo da Mariana e eles são o casal de gêmeos que foi adotado pela Steph e pela Lina logo no começo, quando eles eram bem mais novos, né? Bem bebês, assim. Na segunda temporada, o personagem do Jesus e da Mariana sofre um acidente de carro. Quando o Jesus volta lá na metade da temporada, ele não é ninguém menos do que Noah Centineo. Exatamente. Então, o ator do Jesus, que antes era um cara chamado Jake Austin, foi substituído e, né, entrou no lugar o Noah Centineo. É óbvio que muitas pessoas ficaram indignadas com essa troca, as pessoas não entenderam porque isso estava acontecendo, porque ninguém deu justificativa nenhuma. Até que, em 2017, o Jake Austin no Twitter comentou que ele tinha decidido sair da série, ele tinha largado o papel de Jesus, porque o Jesus ia ficar um pouco de lado, não ia ter tanto tempo de tela assim, ele não estava satisfeito com essa escolha, e aí, profissionalmente, ele decidiu que era melhor sair da série e trabalhar com outras coisas. Engraçado porque na própria série, né, na cena que ele aparece pela primeira vez como Jesus, as pessoas comentam, nossa, como você tá diferente, Jesus, né, você malhou aí e tal, e realmente, porque eles são bem diferentes, tipo assim, o Jake Austin, ele é meio magrinho e tal, né, ele paga de birrento, mas de marrento, assim, mas ele é magrinho. E o Noah, ele já era mais fortinho, né, tem um ombro largo e tal, então eles eram bem diferentes. Então foi uma troca que, assim, é óbvio que a gente percebeu. É óbvio que é triste, porque o Jake era um Jesus muito legal, mas a gente tem o Noah como Jesus e a vida segue, né? E aí, a nossa mudança mais recente, que talvez alguns de vocês lembrem, mas eu sei que alguns de vocês nem se ligaram que isso aconteceu. E eu tô falando tudo isso porque tudo vai se encaixar, vocês vão ver como vai se encaixar. Em Riverdale, certo? Primeira temporada, a gente tem lá os personagens e um desses personagens era o Red Mantle. O Red, ele era interpretado pelo Ross Butler. O Ross Butler, este que também tem um papel importante em 13 Reasons Why. E aí, o que aconteceu? Acabou as primeiras temporadas, as duas temporadas foram um mega sucesso, né? Tanto Riverdale quanto 13 Reasons. E o Ross, ele interpretava um personagem que nas duas séries iria ganhar mais destaque. E aí, o Ross, ele teve que escolher um dos personagens, porque ele não ia conseguir conciliar as gravações, né? A gente tem que lembrar que normalmente essas séries são gravadas mais ou menos na mesma época, são gravações que exigem, né, muito tempo, e antes de uma série ficar pronta, é possível que os tempos de gravações não sejam o mesmo, né? Então Riverdale e 13 Reasons possivelmente foram gravados em épocas diferentes quando foi lançada a primeira temporada. Já para a segunda temporada, as duas elas estavam alinhadas, então ia meio que acontecer ao mesmo tempo. Não seria possível que o Ross continuasse fazendo os dois personagens. Então ele teve que escolher, e ele escolheu continuar como Zack em 13 Reasons Why. Eis que entra Charles Melton, né, o nosso novo Red, e agora namorado da Camila Mendes na vida real. Charles Melton assume como Red na segunda temporada. Tem muita gente que me fala que nunca reparou que trocou o ator. Eu acho assim, óbvio, eles são muito mais parecidos do que o Jake Austin e o Noah Centineo. Agora, se você pega o Charles Melton e o Ross Butler, eles são bem parecidos. Mas não é uma regra, né? Eu dei esses dois exemplos porque não é uma regra. Outro lugar que aconteceu isso foi em Sense8, né, que da primeira pra segunda temporada a gente também teve a substituição do ator que fazia o Capheus. Rolou altas tretas, altas polêmicas, até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu, mas o ator original aparentemente falou algumas coisas transfóbicas, né? Se vocês não sabem, né, em Sense8 tem uma atriz transgênera
E a gente também tem as duas diretoras, né, as irmãs Wachowski, que também são transgêneras. Então, obviamente, não se podia deixar passar um comentário transfóbico, e aí ele foi substituído e a vida seguiu. O que eu quero dizer com tudo isso que eu falei, que foi essa grandíssima introdução, é que é normal, substituições, elas acontecem pelos mais diversos motivos. Então acontecem por conta de brigas, porque o ator decide sair, acontece porque os produtores decidem tirar o ator, acontece porque o ator não tem tempo. Então, assim, tem milhares de justificativas, de motivos pelos quais isso pode acontecer, e pode ser que ele seja substituído por uma pessoa que não tenha nada a ver com ele, como foi o caso do Noah e do Jake, ou por atores que sejam mais ou menos parecidos, como foi o caso do Ross e do Melton. Agora a gente vai falar sobre o nosso tema principal, que é Para Todos os Garotos que Já Amei 2. Eu já tinha falado um pouquinho sobre este personagem, que é o John Ambrose McLaren, no meu vídeo sobre livro versus filme, né, e o que eu espero que tenha no segundo filme de Para Todos os Garotos. Eu vou deixar aqui no izinho pra vocês verem. Mas o John Ambrose McLaren, ele é um personagem importantíssimo para a história de Para Todos os Garotos, porque ele é o próximo interesse amoroso da Lara Jean. Em Para Todos os Garotos 1, a gente viu o John Ambrose em 2 momentos. O primeiro desses momentos foi logo quando ela tá falando sobre todas essas cartas, e ela fala do John Ambrose, aparece ele pequenininho, e na tal cena pós-créditos, quando aparece um garoto, que é o John Ambrose, com uma carta escrito John Ambrose, de Lara Jean para John Ambrose, batendo na porta, né, e esperando encontrar com a Lara Jean. A gente ainda não sabia se teria continuação, felizmente a continuação foi confirmada em dezembro do ano passado, e quando foi confirmada essa continuação, a gente teve um videozinho da Lana Condor e do Noah Centineo falando, né, a gente vai ter o filme 2, nossa, tô muito feliz e tal, até que a Lana Condor desliga o telefone e ela atende um outro telefone e ela fala, nossa, ele vai ser o John Ambrose perfeito, nananana. E nesse momento eu falei assim, gente, tá estranho isso aí. E aí, na semana passada, a gente teve a confirmação de que John Ambrose teria um novo ator, ele seria substituído. Então o John Ambrose que a gente tem no primeiro filme é interpretado pelo Jordan Burchett, e o John Ambrose deste segundo filme é interpretado pelo Jordan Fisher. Sim, eles têm o mesmo nome, sim, isso é muito confuso, mas, né, vocês vão ver foto dos dois e eles não têm nada a ver. E aí a gente vai entrar nesse assunto que é muito importante. O John Ambrose que a gente tem agora, que é o Jordan Fisher, ele é negro. E o John Ambrose do livro, ele não é descrito como negro, ele é descrito como branco, com cabelos loiros, inclusive. E muita gente até comentou que o Jordan Burchett tinha a descrição física perfeita do John Ambrose. Realmente ele é bem parecido com o que a gente imaginou que seria o personagem a partir da descrição do livro. Já o Jordan Fisher, ele não é parecido fisicamente. Aí a gente entra um ponto a mais nessa polêmica, que é o seguinte: o Jordan Burchett, que era o antigo John Ambrose, ele postou um vídeo nas redes sociais dele, falando que ele estava muito triste de ter sido substituído e não sei das quantas, mas ele postou um vídeo que foi um pouco uma afronta com a produção do filme e com as outras pessoas que estão fazendo esse filme. Porque ele tava muito triste, e é óbvio, isso é muito justo, né, dele tá triste. Imagina, você tem um trabalho que é muito legal, você vai poder participar de um filme que é um baita sucesso, e aí viram e falam pra você, putz, não, né? E segundo o que ele disse, os produtores nem conversaram com ele sobre ele ser substituído e tal, não sei o que. Ao meu ver, e pelo meu entender das coisas, desde que o filme acabou, como não tinha, né, ainda não tinha confirmação de segundo filme e tal, ele também não teve nenhuma conversa sobre reprisar o papel de John Ambrose. E eu acho que isso é um detalhe muito importante. É óbvio que você assume que você vai ter aquele trabalho, mas não é porque você assumiu que você vai ter aquele trabalho que de fato você vai ter aquele trabalho, né? Muitas coisas podem acontecer nesse meio tempo, inclusive aconteceram, e ele foi substituído. A gente não sabe se rolou briga, se rolou treta, a gente sabe o que o Jordan Burchett falou, e ninguém mais do elenco se pronunciou sobre isso, ninguém da produção se pronunciou sobre essa substituição, só ele que postou esse vídeo, que ele já tinha gravado em dezembro, quando saiu a divulgação, o vídeo de divulgação de que a gente teria a continuação de Para Todos os Garotos, que inclusive o Jordan postou, né, no Instagram dele, falando, teremos continuação, nananã, e falando que ele voltaria como John Ambrose. Na época, eu até falei assim, olha, gente, eu sei que o ator postou, mas eu acho que ele pode ter postado realmente pra desbaratinar e, tipo, pra gente não perceber que eles vão trocar o ator, mas eu tô achando que eles vão trocar o ator. E agora, olhando pra trás, eu acho que o Jordan pode ter postado esse vídeo pra mostrar que ele tava interessado em continuar sendo John Ambrose, mas que talvez ele nem tenha sido considerado, ele nem tenha sido chamado, falado, olha, Jordan, posta esse vídeo aqui pra gente divulgar e tal, entendeu? Eu acho que isso é uma possibilidade, sim, que ao meu ver, né, e pelo meu entender das coisas,
os produtores já não estavam considerando o Jordan. Pra eles terem feito um vídeo como esse, onde a Lana falava, realmente, ele vai ser um ótimo John Ambrose, nananana, mal posso esperar para as pessoas verem e tal. Ao meu ver, ali eles já tinham desistido de ter o Jordan Burchett como John Ambrose. Para Todos os Garotos que Já Amei é um filme que é extremamente representativo. A gente tem uma garota asiática como personagem principal. A gente já falou muito disso quando a gente falou do filme, quando a gente falou dos livros. Isso é muito importante porque a gente tem muitos filmes, muitas comédias românticas, muitos filmes de romance adolescente, onde os personagens principais são sempre os mesmos. Uma garota branca, um garoto branco, né, se apaixonam e etc. Então é muito bom a gente ter essa representatividade, a gente ter essa mudança. E eu acho, né, também de novo, gente, isso é a minha opinião, vocês não precisam concordar com a minha opinião, mas é a minha opinião. Eu acho que é ótimo, é excelente, é uma escolha mais do que acertada da Netflix de trazer um ator negro para dentro dessa história. E aí eu já ouvi muita gente falando, mas a autora deveria ter pensado nisso antes, mas eles deveriam ter pensado nisso antes quando lançaram o primeiro filme, porque agora não tem continuidade, porque a gente já viu o John Ambrose e ele é branco e loiro e não sei o que. Gente, é sério que vocês se importam tanto assim com isso? Eu acho que pra representatividade a gente não tem que ficar encontrando empecilho, né, problema, questão. A gente não tem que ficar questionando as coisas dessa maneira. A gente tem tantos outros atores que foram substituídos, como eu falei pra vocês, alguns que muita gente nem percebeu que foram substituídos e ninguém falou nada de continuidade, nada. E como eu disse, a gente teve tantos atores, como foi o caso do Jesus Foster em The Fosters, que foram substituídos, um ator que não tinha nada a ver com o outro, os dois eram latinos. E aí, em Riverdale, os dois eram asiáticos, então trocou a etnia, daí de repente é um grande problema, né? Tipo assim, eu acho que a gente não deveria, né? Isso eu tô falando de coração pra vocês, mas eu acho que a gente não deveria ficar procurando empecilhos pra substituição, sendo que a gente tá tendo uma coisa que é muito legal, que é a entrada de um ator negro dentro de uma franquia que é muito grande, é de muito sucesso e vai trazer ainda mais essa questão da representatividade que é tão importante. E um detalhe importante é que a Netflix, em geral, né, pra maior parte das séries deles, sempre tentam trazer representatividade, séries e filmes, né? Então a gente tem Orange, a gente tem o próprio Sense8, tem representatividade, a gente tem Stranger Things, tem representatividade, né? Então, eu acho assim, provavelmente eles não imaginaram que Para Todos os Garotos seria um sucesso tão grande, eles não pensaram em trazer essa representatividade dessa forma, eles trouxeram de outras formas, o que também é super válido, mas daí eles pensaram que eles poderiam sim aproveitar essa deixa, esse fato de ter um segundo filme para aumentar ainda mais a representatividade. Eu não vejo por que a gente não pode só comemorar. Eu acho que é lógico, é triste que o ator do Jordan, o Jordan Burchett, tenha ficado triste. A gente não sabe o que exatamente aconteceu, a gente não sabe se realmente não falaram nada pra ele, enganaram ele e tal, ou se rolou uma briga, ou se rolou alguma treta. Enfim, a gente não sabe, mas os produtores decidiram dessa forma, escolheram um ator que é o Jordan Fisher, que eu não conhecia, mas ao meu ver agora, ele é um ator sensacional. Ele canta, ele dança, ele já fez vários musicais ao vivo, fez Ranch, fez Greasy Live. Então, tipo assim, ele é super charmoso, ele é super bonito. E eu acho assim, né, foi uma coisa até que eu falei quando eu postei alguns stories sobre isso. Eu acho que quando rolam essas coisas, a gente sempre se apega a um fator da descrição do personagem, que no caso é o fator físico. Então, é óbvio, John Ambrose, ele é descrito como loiro no livro, beleza. Mas o John Ambrose também é descrito como carinhoso, como fofo, como um cara que gosta de ler, como um cara atencioso, ele é um cara romântico, ele é um cara pelo qual a Lara Jean se apaixona, então ele tem toda uma relação com a Lara Jean, uma química com ela que foi criada. Ele tem uma personalidade bastante diferente da do Peter, né, ele é meio que o oposto do Peter em alguns aspectos. Então eu acho assim, ele tem diversos outros traços de personalidade que podem sim e provavelmente serão desenvolvidos dentro do filme. Querendo ou não, a gente viu só uma cena do Jordan Burchett como John Ambrose. A gente teve aquela sensação de olhar pra ele e achar que ele se parece por causa das características físicas. Mas a gente não sabe se com a personalidade, com os trejeitos, com o jeito dele no filme, se ele seria parecido com a descrição do John Ambrose. Da mesma forma que a gente não sabe se o Jordan Fisher vai ser parecido, mas ele, né, ele não tem uma coisa parecida, mas ele tem outras 8 que podem ser parecidas. Então eu não entendo por que é tão complicado assim das pessoas só aceitarem essa substituição, né? Elas ficam querendo criar esses empecilhos. Mas
continuidade, mas, sabe? Sendo que, sim, não só em Para Todos os Garotos, mas em outros filmes já rolaram substituições muito mais diferentes do que essa, por muitos motivos diferentes, e ninguém nunca falou nada, mas quando troca um ator branco por um ator negro, as pessoas começam a achar ruim, né? Eu acho que isso faz muita parte do nosso racismo enraizado, da gente não perceber que a gente tá achando ruim por causa disso, porque a gente sente que de alguma forma, né, isso tirou a oportunidade de um ator que era branco e botou um ator que era negro, ou que isso tem a ver com militâncias desnecessárias, nem nada. Eu acho que em todo lugar onde a gente puder colocar atores negros, atores asiáticos, atores de etnias diferentes, atores que tenham deficiências físicas, entendeu? Todo tipo de representatividade é válido, é importante e é necessário. E esses filmes, que são filmes adolescentes, que são filmes onde as crianças vão assistir, os adolescentes vão assistir, os jovens vão assistir, esses filmes ajudam a moldar a mente daquelas pessoas, ajudam aquelas pessoas a olharem e falarem, meu Deus, olha, uma pessoa parecida comigo, porque eu sou asiática, ou porque eu sou negro, ou porque eu sou mulher, que legal, eu também posso ser, isso também pode acontecer comigo, essa pode ser a minha história. Esse fator da representatividade é muito mais importante do que qualquer questão de, mas a gente já viu uma microcena com ele agora, né, gente? Eu acho que a gente já tá bem grandinho, a gente pode sim relevar uma coisa como essa, sendo que tem muitas outras séries e filmes que acontecem erros de continuidade grotescos e que ninguém dá bola. Convido vocês a fazerem esse exercício de ouvirem esse vídeo, né, prestarem atenção no que eu disse e fazerem esse exercício de olhar e pensar realmente, ele pode ter todas essas outras características do John Ambrose, ele não precisa necessariamente ter essa. Se ele tiver 8 características e só não tiver uma, acho que não tem problema. Óbvio, ninguém é obrigado a gostar do cara, ninguém é obrigado a aceitar isso e tal, mas, né, eu acho que é sempre bom a gente repensar os nossos privilégios, acho que é sempre bom a gente rever, às vezes, a forma com que a gente enxerga as coisas, porque a gente pode, sim, estar perpetuando diversas falas racistas ou diversas questões racistas sem a gente perceber. Essa é a minha mensagem do vídeo de hoje. Estou muito animada com a entrada de Jordan Fisher, já fiquei obcecada por ele, fui olhar o Instagram dele, fiquei vendo vários vídeos dele cantando, amei. Ele fez Hamilton também. Esse cara, ele é incrível, ele é um puta artista incrível. Tô muito animada pra ver ele como John Ambrose. Tem um videozinho da Lana Condor com ele, que achei muito fofo. E eu falei pra vocês que as coisas, né, iam chegar aqui e fazer sentido, por quê? A gente teve a substituição do Jesus em The Fosters, né, que era o Noah Centineo, que agora é o nosso Peter Kavinsky. E em Riverdale a gente teve a substituição do Melton pelo Ross Butler, e o Ross agora entrou para Todos os Garotos que Já Amei 2, ele vai ser o Trevor Pike, que é o melhor amigo do Peter. Mais uma coisa pra gente achar incrível, porque o Ross é um ator muito legal, ele também é muito, né, assim, de uma aparência agradável de se olhar, né? Então eu acho que foi uma adição super legal, e a gente sabe que os dois, né, o Noah e o Ross, são bastante amigos na vida real, então eu acho que isso vai ajudar ainda a ter mais química dentro da história, e eu estou muito animada para Todos os Garotos que Já Amei 2. Se você também está animado, comenta aqui embaixo, deixe seu joinha nesse vídeo, não se esqueçam, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!